Claro que silêncio e vida interior são duas coisas distintas. No entanto, o silêncio é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição necessária da vida interior. E como o silêncio é uma coisa um tanto quanto rara dos nossos dias, acredito que basta que a gente fale sobre o silêncio para que a gente tenha algum proveito também na nossa vida interior. Bom, todo mundo é capaz de entender o que é o silêncio. É mais fácil entender do que viver. No entanto, existe, na maioria de nós, dentro da nossa concepção de silêncio, quase sempre um pequeno equívoco. A maioria das pessoas acredita que o silêncio é a ausência de barulho. Então, quando não está fazendo barulho, então, silêncio. Não tem ninguém falando nada, silêncio. Só que, na verdade, é o contrário. É o barulho que é a ausência de silêncio. Quando a gente olha o silêncio como simples ausência de barulho, a gente tende a achar que o silêncio é uma coisa passiva, vazia. É só um não estar acontecendo nada. Mas o silêncio é muito diferente disso. O silêncio, amados irmãos, ele tem duas facetas principais. O silêncio, ele é e deve ser exterior, e o silêncio deve ser também interior. O silêncio exterior é aquele que está muito bem representado por aquele versículo do Sermão da Montanha em que Nosso Senhor fala sobre a oração. Nosso Senhor diz que quando a gente quiser rezar, a gente precisa ir para o quarto e fechar a porta, porque o Pai que escuta no segredo vai nos escutar, vai nos atender. Esse fechar a porta simboliza muito bem o que é o silêncio exterior. O silêncio exterior, ele acontece na minha vida naquele momento em que eu sou capaz de fechar a porta. Ou seja, na prática, conseguir local e horário de silêncio. Parece impossível, mas não é. É muito difícil, sim, mas é necessário. Todos nós deveríamos ter na nossa casa aquele lugar que em determinado horário eu consigo utilizar para, no silêncio, fazer a minha oração. E quase sempre vai ser literalmente aquilo que o Nosso Senhor falou, fechar a porta do quarto. Ter coragem de buscar o silêncio. Muitas vezes, quando nós dizemos que a gente não tem como ter silêncio, na verdade é porque a gente não tem coragem de abrir mão dos outros barulhos para ficar a sós com Deus no silêncio. A primeira etapa do silêncio exterior é buscar realmente um lugar separado do barulho para cultivar esse silêncio. Mas não basta só como que diminuir o som do mundo real. A gente sabe muito bem que hoje o maior inimigo do nosso silêncio são as telinhas pretas que nos acompanham em todo lugar. Sobretudo, nosso aparelho de celular, onde sai muito barulho. Barulho de som, barulho visual, barulho de preocupações inúteis que nos atrapalham no nosso silêncio exterior, do qual nós já estamos falando, e vocês vão entender também do nosso silêncio interior. Saber também apagar, fechar a porta das telas que nos atrapalham na nossa oração.
para que a gente entenda que sim, nós temos tempo de rezar, basta que a gente veja no nosso celular quanto tempo nós gastamos com ele. E depois que nós formos capazes, corajosos o suficientes para buscar um lugar e um horário de oração, para apagar o barulho, o incômodo, as distrações da internet na nossa vida, nós temos que também saber fechar outra porta, a porta da nossa boca, o silêncio nosso, pessoal. Parar de falar. Parar de falar aqui significa literalmente parar de falar, mas também na vida de oração significa fazer aquilo que o nosso Senhor fala também no Sermão da Montanha. Quando vocês forem rezar, não façam como os fariseus que ficam multiplicando palavras, porque eles acham que Deus vai atender pela força das palavras. Quando vocês forem rezar, digam: Pai nosso que estás nos céus. Nosso Senhor ensina uma pequena fórmula de oração. Nós deveríamos ter mais devoção e mais confiança nas orações que a Escritura nos entrega. No modo de rezar que a Escritura nos entrega. Como os apóstolos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou aos seus discípulos. Às vezes, a gente gasta nossa energia, nosso tempo, nosso esforço buscando palavras que muitas vezes não conseguem, que sempre, nunca conseguem exprimir tão bem aquilo que as palavras que o próprio Senhor deixou para nós. E não é assim: mas se eu rezar com o Pai Nosso, se eu rezar com a Ave Maria, se eu rezar como os tantos personagens bíblicos que rezaram, como aquele publicano que diz: Senhor, tende piedade de mim, pecador. É como se eu não estivesse rezando, eu preciso me expressar. Qual é a palavra, qual é o sentimento dessas orações que não cabem na sua vida? Quais são os sentimentos dessas orações que não podem ser ditos por você do fundo do seu coração? Se essas orações não resumirem tudo aquilo que eu preciso dizer ao Senhor, então ainda não aprendi a rezar. Claro, não é que o padre está dizendo aqui que a gente não pode rezar espontaneamente, que a gente não pode falar com Deus com as nossas próprias palavras. A gente pode e a gente deve. Mas a qualidade dessa oração está medida pela aproximação que ela tem com as orações que o próprio Senhor nos deixou, que a própria Escritura nos deixou. Sobretudo, a força que o nosso Senhor coloca nas orações curtas. O Pai sabe o que a gente precisa. E é por isso que os santos insistem tanto nas jaculatórias. As jaculatórias são as orações do silencioso. Jactare, em latim, significa lançar. Jaculatória são aquelas palavras que eu lanço ao coração de Jesus. E na medida que eu vou lançando essas orações, eu vou sim cultivando o silêncio exterior e o silêncio interior. Porque o silêncio interior, e agora nós vamos falar dele, é um silêncio muito ativo. É o mais ativo dos silêncios. A gente poderia estar agora instalado na mesma caverna que Santo Antão no deserto do Egito. A gente podia estar agora na cela de São Bruno, na Cartucha, e não estar fazendo silêncio. Porque o silêncio exterior não é suficiente. É preciso silêncio interior. E silêncio interior significa colocar Cristo no nosso coração. Padre, mas parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem sim. Nós todos
fomos acostumados à seguinte concepção. Nós sabemos que o pensamento e a vontade estão na alma e não no corpo, certo? Todo mundo aprende isso. O pensamento está na alma, a vontade está na alma. Mas é natural que a gente faça associações entre a alma e alguma parte do nosso corpo. Por muitos motivos filosóficos, antigos e novos, bons e maus, nós associamos nosso pensamento e nossa vontade com a nossa cabeça. Não é assim? A gente fala que está cheio de ideia na cabeça. Quando alguém tem uma vontade muito firme, a gente fala que ela é cabeça dura. Não é isso? Só que a Escritura não pensa assim. Quando os apóstolos trouxeram para nosso Senhor a questão da impureza ritual, dos alimentos impuros, o que nosso Senhor explica para os apóstolos? Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que está no coração. E é do coração que saem os maus pensamentos. Olha o que nosso Senhor está dizendo. É do coração que saem os maus pensamentos. Na Escritura, o pensamento está no coração. Se é do coração que saem os maus pensamentos, silêncio interior significa colocar Cristo no coração, no lugar dos maus pensamentos. Significa, na nossa vida de oração, pedir a Deus para ir tirando tudo aquilo que não é Ele, tudo aquilo que me distrai dele. Todo mundo que tenta rezar sabe que a grande dificuldade da oração são as distrações. Porque as distrações ocupam o nosso coração. E o primeiro passo para rezar é pedir ao nosso Senhor para ir tirando, é fazer um esforço para ir tirando essas distrações que ocupam o coração. Só que o coração é um negócio inquieto. O coração não fica vazio. Não basta tirar as distrações do coração. Eu preciso colocar outra coisa. Eu preciso colocar outro alguém. Eu preciso preencher o coração. E eu preencho o coração de Cristo. Eu preencho o coração de Cristo na medida em que, com aquelas pequenas orações, eu vou preenchendo o meu dia do pensamento de Cristo. A todo momento estou falando com Ele, a todo momento estou pensando nele, e Ele ocupa o espaço do meu coração. Lembra que a Escritura diz? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que isso significa? No que eu penso todos os dias. O que mais ocupa os meus pensamentos? Isso é o meu tesouro. E se meus pensamentos não são ocupados por Cristo, o meu coração está em outro lugar, porque o coração está onde está o tesouro. Onde está o tesouro, está o coração. O tesouro precisa ser Cristo. Para o tesouro ser Cristo, eu preciso estar em contato com Ele o tempo inteiro. Eu preciso estar pensando nele o tempo inteiro. Eu preciso estar falando com Ele o tempo inteiro. É por isso que a Escritura diz, orai sem cessar. Para que o objeto da minha oração esteja constantemente em mim. O coração. E uma coisa curiosa sobre o coração é que o coração só para quando a alma se separa do corpo. Quando a gente dorme, o coração continua batendo. É por isso que muitos místicos têm uma oração de Santa Teresinha bastante famosa, falam o seguinte na oração: Senhor, que cada batida do meu coração seja um ato de amor e de adoração a vós. Eu tenho que estar constantemente em contato com Cristo, a ponto do meu pensamento ser ritmado pelo meu coração, para que eu possa realizar aquilo que esses santos falam. Que o meu coração batendo seja um ato de amor a Deus.
até quando eu estou dormindo. E é por isso que o Cântico dos Cânticos diz: eu durmo, mas o meu coração vigia. Eu durmo, mas o meu coração vigia. Quando eu desperto, automaticamente me vem Cristo. E aí nós conseguimos entender por que São José é o grande mestre do silêncio. Do silêncio exterior e do silêncio interior. Do silêncio exterior, porque ele silenciou tudo. Ele silenciou tudo, até a si mesmo. Não há nenhuma palavra registrada, dita por José. Ele silenciou tudo. E depois que ele silenciou tudo, e que ele viveu completamente dedicado a seu filho Jesus, o seu coração bateu ritmado pelo amor a Deus, de tal maneira que no seu sono era o momento privilegiado do encontro dele com Deus. Quando Deus queria falar com José, Deus não precisava esperar José acordar. Deus falava com José dormindo, porque até dormindo ele estava em oração. Isso é silêncio interior. E é essa graça que nós vamos pedir hoje, por intercessão da Virgem Maria, Virgem do Silêncio, por intercessão do nosso padroeiro São José, que a gente tenha a coragem de silenciar todo o exterior que nos afasta de Deus e que nós recebamos a graça de silenciar também o nosso interior. Não de um silêncio vazio, mas daquele mesmo silêncio que Elias experimentou na brisa suave. O silêncio que é o som do Espírito Santo, que no nosso coração ecoa a todo momento aquele nome santíssimo que José deu a seu filho, o nome de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.